Olá pessoal, professor Jorge Bandeira, mais uma aula para vocês, só que hoje a gente vai tratar sobre vetores. Esse assunto serve como base, para vários assuntos do que a gente vai estudar em mecânica, por exemplo. Toda mecânica, newtoniana é baseada no estudo de vetores. Então, entender a definição, os tipos de vetores, característica de um vetor, como é que a gente pode representar uma grandeza vetorial. Esse é o objetivo da aula de hoje, tá? A parte de vetores será dividida em alguns módulos, tá? Esse módulo inicial é o módulo mais básico, tá? Lembrando que eu tentarei não passar por cima de nenhuma parte, tá? Então a gente vai ver tudo com muito detalhe. Olha só. Vetores. Que danado é um vetor? Segmento de reta orientado. Se fosse apenas um segmento de reta possui apenas um comprimento. É uma linha. Então, um vetor, além de ser um segmento, ele tem uma orientação. Então, ele vai ter um tamanho, ele vai ter uma direção, ele vai ter um sentido também. Então, aqui é a representação de um vetor, uma seta. Aqui é a representação de uma grandeza vetorial. O que seria uma grandeza vetorial? Na física do ensino médio, na física estudada, existem as grandezas que nós vamos estudar, existem as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Exemplo, quando você vai querer saber quanto é que está a medida da sua massa, sobe na balança e vai ter lá a informação, quantos quilos de massa você tem. Então, no meu caso, 99 quilos. Perceba que massa, essa unidade, 99 quilos, fica muito bem definida apenas com o seu valor numérico, associado com uma unidade, que é o quilograma, tá? Não necessita saber se é na direção vertical, sentido de baixo para cima, essas coisas não têm sentido. Agora, quando a gente fala de força sim é uma grandeza vetorial. Toda grandeza vetorial necessita de três coisas: módulo, direção e sentido. Então não adianta apenas eu dizer que um objeto é submetido à ação de uma força. Qual é o módulo dessa força? O que é módulo? Qual é a intensidade dessa força? Qual é o tamanho desse vetor força? Seria uma outra maneira da gente pensar. Qual é a direção? Qual é a inclinação de aplicação dessa força? Então, a gente vai estar querendo aqui saber, através do vetor, a gente vai querer representar, a ideia é essa, grandezas vetoriais, tá? De forma mais elegante, de forma mais compacta. As grandezas escalares necessitam apenas do módulo. As grandezas vetoriais precisam de módulo, direção, sentido, sempre, tanto escalar quanto vetorial associado a uma unidade de medida. Então tá aqui, segmento de reta orientado. O A, toda grandeza vetorial vai ter essa setinha em cima. Essa setinha em cima da letra é para dizer que essa grandeza é uma grandeza vetorial. Esse A poderia ser aceleração. Aceleração é uma grandeza vetorial, tá certo? Então aqui, todo vetor possui um ponto de partida, também conhecido como origem, e possui também um fim, um ponto de chegada, chamado de extremidade. A menor distância entre a origem e a extremidade é o tamanho desse vetor. Tamanho, também conhecido como módulo. Como é que a gente representa o módulo de um vetor? Está aqui, barra, barra, e a grandeza vetorial entre essas duas barras, tá? Estou falando aqui, módulo do vetor A. Então aqui seria o ponto inicial da nossa aula de hoje. Então seria a parte introdutória, tá? E a gente vai conhecer agora os tipos de vetores. Quais são os tipos de vetores que iremos estudar na mecânica? Olha só isso. Existem os vetores que são iguais, paralelos, diferentes, simétricos, coplanares, perpendiculares e unitários. Eu irei listar para vocês, tá? Todos esses vetores, dizer passo a passo o que significa cada um deles, ok? Vou dar um tempo para que vocês comecem a copiar, para que vocês consigam copiar tudo, ok? Muito bem, pessoal. O que seriam vetores iguais? Então, a definição de vetores iguais é muito simples, ok? Vetores iguais são aqueles
que possuem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Ok? Mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Só para você entender o que é que eu estou falando, vou fazer aqui alguns desenhos, tá? Então, exemplo, desenhar aqui os vetores A e B. Então, temos aqui ok? Os vetores A e B, tá aqui, ó, A e B. Então, eles possuem, ó, mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Vou chutar aqui um valor só para vocês entenderem aqui. Vou dizer que o tamanho desses vetores aqui vale 4 unidades de medida, pode ser metro, decímetro, centímetro, quilômetro. Não importa tanto que unidade eu vou utilizar, mas 4 unidades de medida. Tá? Por que eles são iguais? Porque eles possuem o mesmo módulo, 4 unidades, a direção nos dois aqui, vertical, e o sentido de baixo para cima. Vou anotar isso. Módulo. Ok? Módulo dos vetores, 4 unidades. Direção desses vetores. Direção é a direção vertical. Ok? Vertical. E qual é o sentido desses dois vetores? Perceba que os vetores estão apontando de baixo para cima. Uma outra maneira de falar é do sul para o norte. Então, vou colocar aqui sul, norte. Ou de baixo para cima. Ok? Vou colocar tudo da mesma cor aqui. Aí tem uma observação muito importante para passar para vocês, tá? Dois vetores iguais, pessoal, feito o A e o B, sempre são paralelos entre si, tá? Então eu posso afirmar que vetores iguais também são vetores paralelos entre si. Porém, vetores paralelos nem sempre são iguais. Eu vou anotar isso. Então, importante. Vetores iguais são sempre paralelos entre si. Então, vetores iguais são sempre paralelos entre si, mas também vale a pena falar para vocês que vetores paralelos nem sempre são iguais, porque eu posso ter dois vetores que são paralelos, mas que possuem módulos diferentes. Então, já não caracteriza vetores iguais, ok? Então, só uma passeada aqui pelo que eu falei até agora. Vetores iguais são aqueles que possuem mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido, sempre. Vetores iguais são sempre paralelos entre si, ok? Vetores iguais são sempre paralelos. Vetores paralelos nem sempre são iguais, mas podem ser iguais, tá certo? Isso aí foi vetores iguais. Olha só isso aqui agora. O que seriam vetores diferentes? Bem, aqui talvez seja também muito tranquilo de entender que tem dois vetores.
Um tem um módulo e o outro tem um módulo e outro valor. Eles já são diferentes. Eu tenho vetores que têm o mesmo módulo, só que têm sentidos opostos. São diferentes, os sentidos não são diferentes. Eu tenho dois vetores com o mesmo módulo, direções, formando um certo ângulo. Os vetores também são diferentes. Então, se uma das três características diferir de um vetor para o outro, eu posso dizer que esses vetores são diferentes, tá? Então, aqui, vetores diferentes são aqueles que diferem entre si em pelo menos uma das três características. Quais são as três características? Módulo, direção e sentido. Ok? Então eu vou desenhar aqui, fazer alguns desenhos, tá? Aqui eu só fiz um desenho, porque é que talvez aqui seja mais fácil você entender o que são vetores iguais. Para vetores diferentes, eu vou fazer uns dois, tá? Alguns exemplos aqui, ó. Vou desenhar um vetor que aponta para cima e um vetor que aponta para baixo. Só que com um detalhe. Esses vetores têm o mesmo tamanho, tá? Então tá aqui o vetor A e aqui o vetor B. Característica desses dois vetores: tem o mesmo tamanho, tem a mesma direção, porém possuem sentidos opostos, né? Esses dois vetores, eles possuem mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, por isso eles são diferentes. Além desses dois vetores serem diferentes, já que eles apontam em sentidos opostos, têm o mesmo módulo e a mesma direção, eles também são conhecidos como vetores simétricos, tá certo? Já já eu falo um pouco sobre vetores simétricos. Então aqui, ó, um outro exemplo de vetores diferentes. Eu posso ter vetores com a mesma direção e mesmo sentido, porém com tamanhos diferentes. Isso aqui, gente, é mais um exemplo de vetores diferentes, tá? Então, digamos aqui que é o vetor C e aqui é o vetor D. São vetores diferentes também. Então, vetores simétricos são sempre vetores simétricos são vetores diferentes. Ok? Vale também aqui a observação. Se vetores simétricos são vetores diferentes são vetores simétricos? Não. Aqui os vetores são diferentes e eles não são simétricos. Então, o que foi que a gente viu aqui? Vetores diferentes, tá? São aqueles que diferem entre si em pelo menos uma das três características. Quais são as três? Módulo, direção, sentido, tá? Dois exemplos aqui para vocês. A e B. Nesse caso aqui, os dois vetores têm o mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, são diferentes. Além de serem diferentes, também são conhecidos como sendo vetores simétricos, né? Mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. Aqui os vetores também são diferentes, possuem módulos diferentes, mesma direção e mesmo sentido, tá? Dá um tempinho aí, pausa o vídeo, tá? Pra gente ir pro próximo quadro. A partir de agora, gente, vamos conhecer os vetores coplanares, os vetores perpendiculares e os vetores unitários, tá? Os vetores coplanares a gente já tinha conhecido desde o começo, só que eu não tinha comentado com vocês ainda, tá? São, por exemplo, todos esses vetores aqui são coplanares, eles são desenhados, eles estão dispostos
no mesmo plano, tá? E isso vai perseguir a gente durante muito tempo. Chegando lá no terceiro ano que a gente começa a ver vetores que não são coplanares, tá? Mas deixe isso passar, tá? Tudo em seu tempo. Lá vai. Vetores coplanares são aqueles que estão dispostos no mesmo plano, tranquilo. Vetores perpendiculares. Isso aqui talvez seja o mais cobrado nos vestibulares, tá? Então, são aqueles que formam um ângulo reto entre si, o que seria um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. Vou aproveitar já para falar de uma propriedade incrível dos vetores, tá? Então, o vetor U pode sofrer translação. O que é uma translação? Deslocamento. Eu pego o vetor U de uma posição que ele esteja e eu posso colocar ele na posição que eu quiser, que ele vai continuar sendo um vetor U. Mas como é que pode isso? Lembra que para ser vetor necessita de módulo, direção e sentido? Olha só isso. O vetor U tem um certo tamanho, tem uma certa direção, tem um certo sentido. Se eu pegar ele, colocar ele aqui mais em cima, mantendo o seu tamanho, a sua direção e o seu sentido, ele não deixou de ser U. Os vetores podem sofrer translações sem modificar módulo, direção e sentido. O mesmo acontece com o vetor V, que eu tiro ele, coloco ele aqui em cima. Ó, na extremidade do vetor U, eu coloco a origem do vetor V. Origem, extremidade, origem, extremidade. E você nota que eles formam entre si um ângulo de 90 graus. Vetores que formam entre si um ângulo de 90 graus são chamados de vetores perpendiculares. Não se preocupe se você não estiver decorando isso agora. Com o passar dos exercícios, isso vai entrar na sua cabeça, tá certo? Com muita tranquilidade. Então não se esqueça dessa propriedade. Os vetores podem sofrer translações, tá? Só tomando cuidado que não pode mudar nem módulo, nem direção, nem sentido. Exemplo, o vetor U não pode inclinar. Então ele vai deixar de ser U, passa a ser outro vetor, tá certo? Então, esses dois vetores são chamados de vetores iguais. Esses dois vetores são chamados de vetores iguais, tá? Vetores unitários. Pronto. Chegando nessa seção, vetores unitários é muito simples, né? Possuem módulo igual a 1. Então tá aqui, ó, vou desenhar o vetor U. Qual seria o vetor unitário? É um vetorzinho que tem tamanho igual a 1. Cabem quantos vetores unitários aqui dentro? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então eu posso representar o vetor U em termos de vetores unitários. Então o vetor U é 1, 2, 3, 4 vezes o vetor unitário. Olha só isso. U é 4 vezes o vetorzinho unitário. Ok? O vetor unitário sempre é representado por esse chapeuzinho. Então não tem problema se você falar o chapéu, tá? Não tem problema nenhum. Então temos aqui o vetor A e o unitário de A. Como é que eu posso representar o vetor A? Peraí, tem quantos unitários? Quantos unitários cabem nele? 1, 2, 3. Então, o vetor A pode ser representado por 3 vezes um vetorzinho, a medida, né? O tamanho de um vetor unitário. Ok. O que eu vou mostrar para vocês agora é algo bem mais interessante, que são os vetores unitários, que são perpendiculares entre si, que são chamados de versores, né? O I chapéu, o J chapéu e o K chapéu, tá? Então no próximo quadro eu vou estar mostrando para vocês como é que eles podem ser organizados, ok? Dá um pause no vídeo para a gente ir para o próximo quadro. A partir de agora, pessoal, vou apresentar para vocês os versores, tá? Que danado é um versor? É um vetor unitário. Peraí, o que é um vetor unitário? É aquele que possui módulo igual a 1. Além de ser um vetor unitário, eles são perpendiculares entre si. São vetores que possuem tamanho igual a 1 e que formam um ângulo de 90 graus entre si, tá? Aqui eu coloquei o sistema de coordenadas retangulares, né? X, Y, Z, ok?
E para cada eixo, x, y e z, eu escrevi um vetorzinho unitário. Na verdade é um versor, né? Eu escrevi o i chapéu na direção i, na direção x, tá? O versor i chapéu está sempre na direção x, o j chapéu está sempre na direção y e o vetor k chapéu está sempre na direção z. Lembrando que toda direção possui dois sentidos. O que significa isso? Direção horizontal, eu tenho um sentido da direita para a esquerda e tenho um sentido da esquerda para a direita. Direção vertical, eu tenho de baixo para cima ou de cima para baixo. Isso aqui é pouco visto nos vestibulares tradicionais, que é o sistema tridimensional, tá? Mas saiba que existe, tá? A engenharia, o engenheiro civil, por exemplo, ele utiliza muito isso aqui na construção de edifícios, estádios de futebol, tá? Então, o I chapéu, o J chapéu, o K chapéu, que são os versores, são vetores unitários, são perpendiculares, ó. I forma 90 graus com J, que forma 90 graus com K, tá? Eles são perpendiculares. Só organizar aqui. O tamanho desse vetor, o tamanho desse, todos eles possuem o mesmo tamanho, que é igual a 1, né? São vetores unitários. Normalmente, o pessoal do 9º ano, pessoal do 1º ano, 2º ano e 3º ano trabalha muito com plano. Então é x e y, né? Então a gente sempre vai estar usando, ó, I chapéu na mesma direção que o x e o J chapéu na mesma direção do y. Lembrando, direita, positivo. Espera aí, Jorge, direita, positivo, isso. A direção x eu tenho para a direita e para a esquerda. Para a direita, positivo. Se o vetor estiver apontando para a esquerda, ele vai ser o quê? Negativo. Apontou para a direita, positivo. Na direção y tem um J chapéu. Eu posso ter um vetor apontando para cima, então a gente vai atribuir o sinal de positivo. O sinal na frente de um vetor vai estar representando o sentido do vetor, tá certo? Então, se o vetor estiver apontando para cima, positivo. Apontou para baixo, negativo. Só para você ter ideia do que é que eu estou falando, vamos ver isso aqui, ó, representação vetorial. Vamos começar aqui pela letra A. O vetorzinho A tem um tamanho 7 unidades. Como é que eu represento esse vetor em termos de vetores unitários? Essa direção aqui é horizontal. É a mesma direção x, então eu vou utilizar o versor I chapéu. Tá notando que ele aponta para a direita, então ele vai ser positivo. Olha só, gente, o vetorzinho A vai ser, começar pelo tamanho dele, o tamanho é 7. 7. Qual é a direção que ele está apontando, né? A direção x. Então eu vou colocar I chapéu. Como ele aponta para a direita, então ele é positivo. Então só colocar aqui o mais, não precisava, tá? Mas eu vou colocar. Então tá aqui uma representação vetorial em termos de vetores unitários. O vetor A, ele é 7i chapéu, tá certo? Como é que ficaria o B, hein? Olha só isso. O B está na direção vertical. Vertical é Y, mas ele está apontando para baixo. Lembra? Se para cima é positivo, para baixo vai ser negativo. Então o vetor B pode ser representado da seguinte forma, já que ele aponta para baixo, sinal negativo, menos, o tamanho dele é o 5, e a direção dele, qual é a direção dele? É I ou é J, né? Na vertical, J chapéu. No início da aula, gente, sobre vetores, eu falei para você que toda grandeza vetorial, né, necessita de 3 características: módulo, direção e sentido. Lembra disso? Olha só isso. O vetor B possui um certo módulo, né, que está sendo representado pelo número 5.
não é isso? O sinal está representando o sentido do vetor, indica, né, direção na J, que o sentido é para baixo. Sentido é o sinal, tá? O versor J vai estar indicando a direção, que nesse caso é vertical. Então temos aqui, ó, o vetorzinho que possui um módulo, uma direção e um sentido. Então a gente está saindo da teoria e está colocando a matemática agora na jogada, tá? Olha só o vetorzinho V. Como é que a gente representa o vetor V? O vetor V vai ser dado por... Primeira coisa, qual é a direção? É horizontal. Se é horizontal, vou ter que utilizar o versor e chapéu. Só que o vetor V está apontando para a esquerda, menos, módulo, 4, direção e chapéu. Olha só isso, olha só isso. Sentido, módulo e direção, ok? Vamos mais, para finalizar aqui, como é que a gente representa o vetor U? O vetor U apontou para cima, apontou para cima, direção é J chapéu. Qual é o tamanho dele? 3, positivo, né, gente? 3, J chapéu. Por que é positivo? Porque está apontando para cima. Então, ok, gente. Então, objetivo finalizado, ok? Consegui definir um vetor para vocês, mostrei para vocês os tipos de vetores, tá? Todos eles, os tipos mais conhecidos dos vestibulares, tá? Vimos o passo a passo, tá? Tudo muito bem explicado. E nas próximas aulas mostrarei para vocês como é que funciona a soma vetorial, subtração de vetores, ok? E cálculo de módulo de vetores, ok? Então deixo vocês aí com o último quadro da aula. Até a próxima.